Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o segundo passo para a abertura de uma empresa. E o assunto de hoje vai ser sobre natureza jurídica. E a primeira coisa que você precisa saber é o que é natureza jurídica. O conceito está relacionado não ao modo como será aplicado, mas também com as exigências, regras e deveres que os sócios deverão seguir. Por isso é importante conhecer as características de cada uma. Aí você vai perguntar para mim, Márcia, mas por que eu preciso saber disso? Porque dependendo da estruturação da empresa, ela será enquadrada em uma classificação. E essa classificação irá determinar questões muito importantes, obrigações e benefícios. Essa constituição, onde número de sócios, participação de cada um, capital social e outros pontos, vão definir o regime jurídico. Então, vamos resumir o que é natureza jurídica. Natureza jurídica de uma empresa nada mais é do que escolher a opção mais vantajosa para se evitar problemas com órgãos públicos e manter a boa gestão. Existem dezenas de naturezas jurídicas, mas nesse momento eu vou tratar de apenas 6. Por que apenas desses 6? Porque são as naturezas que são mais utilizadas pelos micros e médios empreendedores. E quais são essas? Vamos tratar sobre o MEI, sobre o EI, vamos falar sobre o EIRELI, sobre o SLU, que é a mais nova, a limitada e a limitada e a sociedade simples limitada. E a primeira delas é o MEI. O MEI é a forma mais rápida de empreender. Por quê? Porque permite obter um CNPJ de forma rápida e livre de burocracia. Mas não são todas as atividades permitidas. E você precisa ficar atento por conta do limite da receita bruta anual. E um outro detalhe, eu andei participando de algumas palestras, de alguns seminários, de alguns encontros que vários órgãos, fiscalizadores, vieram nos sinalizar, que a partir desse ano de 2020, eles irão começar a fiscalizar a compra, a relação compra e venda. Porque o que acontece? O microempreendedor, ele fica muito preso a não passar do limite anual de 81 mil. Mas ele esquece que existe a compra. Porque tudo fala, não pode ultrapassar 81 mil. Mas cuidado, o microempreendedor, ele tem um hábito de comprar tudo com seu CNPJ. Dê seu CNPJ, compra tudo com CNPJ. Só que a partir de agora, não adianta você ter um limite. Eu estou dentro do limite, faturei menos de 81 mil, consegui me controlar. E você vai e extrapola na compra. Aí vai e compra 200 mil, 200 e tantos mil. Então, fiquem atentos a isso, tá? Com relação ao limite. E tem um outro detalhe. O MEI só pode registrar um funcionário. E ele também não pode participar de outra, não pode ser sócio de outra empresa. O outro que nós vamos falar é sobre o EI. O EI é o empresário ou empresa individual. Ele é muito semelhante ao MEI, no sentido de ser uma empresa com um único sócio. Só que no EI, o sócio poderá responder com seu patrimônio por possíveis dívidas, ações judiciais. No EI, o capital social também ele é relativamente baixo. Pode ser de R$1.000, por exemplo, você não tem um mínimo. O mínimo para o EI é de R$1.000. Uma outra empresa que tem sido muito usada, uma natureza jurídica que tem estado muito presente de uns tempos para cá, porque as pessoas têm deixado de ser EI, por conta dessa preocupação, foi o EIRELI. O que é EIRELI? A EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, nesta natureza jurídica não existe uma segregação
entre os bens da pessoa física e o da pessoa jurídica. Caso haja algum litígio, estará limitado ao valor do capital social, entendeu? E esse capital, o que é diferente do EI, porque o EI, o patrimônio é ligado, está relacionado à empresa, ou seja, se tiver qualquer litígio, será usado o capital da empresa, né? Só que se não tiver o capital da empresa, será usado o capital do empresário. Vai usar a pessoa física dele, diferentemente do EIRELI, que não tem, existe essa segregação. Por esse motivo, eles usam o EIRELI, o capital social, ele tem que ser no mínimo 100 vezes o valor do salário mínimo vigente na data do contrato, né? Na data da abertura da empresa. Essa é a diferença de um para outro. E agora nós vamos falar também dessas firmas individuais, né, com características limitadas, vamos dizer assim, a mais recente, né, a mascotinha do grupo, que é a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Ela entrou em vigor através de uma instrução normativa DREI de número 63, de 6 de agosto de 2019. Esse tipo de sociedade, a característica dela, a constituição dela existe nos mesmos moldes de uma sociedade empresária limitada tradicional, porém com apenas um sócio. Não existe exigência de valor mínimo de capital, né? Isso já é uma boa, diferente do EIRELI. A utilização da mesma natureza jurídica da sociedade empresária limitada, a natureza jurídica é a mesma, ou seja, a confecção do contrato é o mesmo, entendeu? E ela também, na sociedade diferente da EI, né, e da EIRELI, você pode ser sócio, você pode participar, você pode abrir quantas empresas você quiser, sem limite, diferente das outras duas. E na instrução normativa também tem uma outra característica diferente, aí já difere da limitada, né? Que o nome, a razão, a denominação social, ela tem que ser o nome do sócio, né? Do único sócio, vamos dizer. Márcia Valéria Quintanilha Guedes, escritório de contabilidade limitada. Então tem que constar meu nome. Diferente do que ocorre na limitada, né? A limitada, quando você fizer a busca na junta comercial, se você fizer a viabilidade, você coloca 3 nomes. A junta vai fazer a pesquisa e ver se um daqueles nomes bate. Então, geralmente, a gente pede para colocar em ordem de preferência, tá? Mas na SLU, não. Ela tem que ser com o nome civil inteiro do sócio, mas no final a palavra limitada. Agora vamos falar um pouco sobre a limitada, que é uma empresa que predomina, ela é predominante no Brasil e consiste num tipo de associação que estabelece normas com base no valor investido por cada sócio. Ou seja, isso faz com que os bens, né, o patrimônio do sócio seja protegido, entendeu? Em caso de falência, de afastamento, de rompimento da parceria. Então, essa já é mais o diferencial da limitada. Por isso que ela é predominante no Brasil. Vou falar das principais características dela, para vocês tentarem entender a diferença com relação às outras, né? Até mesmo porque a limitada, ela tem que ter de 2 ou mais sócios. As empresas limitadas, elas são constituídas por esse tipo jurídico porque devem carregar a sigla limitada, que significa o LTDA, né? Vamos dizer assim, que significa limitada. Na maioria das vezes você vê padaria e confeitaria, LTDA. Na verdade, é o limitado,
né? A sociedade ela é composta por 2 ou mais sócios, como eu já falei, não tendo a obrigatoriedade que eles exerçam as atividades da mesma natureza, quer dizer, eu posso ter um médico, posso ter um contador, posso ter um empresário, não necessariamente precisam ter serem da mesma natureza. O capital social não tem valor mínimo e a responsabilidade de cada sócio é limitada ao capital investido, mas todos respondem pelo total. Aí vamos continuar falando sobre a responsabilidade, né? A responsabilidade dos sócios é restrita à empresa, como também a Eireli e a Unipessoal, né? Então, quer dizer, os bens pessoais são protegidos em casos de falência ou débitos, tá? Então, existem essas diferenças. A última sociedade que eu vou falar é a Sociedade Simples Limitada. O que seria a Sociedade Simples Limitada? Ela é uma sociedade, é um tipo de natureza específica, tá? Normalmente são as empresas que são inscritas no RCPJ, que é o Registro Civil de Pessoa Jurídica. O registro dela não é feito na Juscerja, porque é um tipo de natureza onde uma empresa prestadora de serviço, formada por 2 ou mais sócios do mesmo ramo, diferente da empresária limitada, são do mesmo ramo, e normalmente escolhida por profissões intelectuais e de cooperativa, vamos dizer assim. Nós temos médicos, dentistas, advogados, contadores e etc. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Mar e Terra Contabilidade Limitada, ela é uma sociedade simples limitada. É uma empresa que foi inscrita no RCPJ, tá? O registro dela foi feito no RCPJ. Esse registro foi feito, vamos abrir um parênteses aqui, tá, gente? A nossa empresa está há 52 anos no mercado. O registro dela foi feito em 1967. Vamos esse ano partir para 53 anos. Muito orgulho. E eu expliquei para vocês, nesse momento, as principais, né? As 6 mais utilizadas. Mas se vocês quiserem saber, tirar dúvidas sobre alguma outra natureza jurídica que eu não expus aqui, é só chamar, gente. Vai aparecer aí na tela nosso WhatsApp, nossa página na internet e pode ser por aqui também. Mas não esqueça, dê um like se você gostou, dê um like no vídeo e deixe nos seus comentários as suas dúvidas. Ou então, marque, ligue, mande um WhatsApp para conversar melhor comigo. E esperem, já, em breve, veremos o 3º vídeo. Estou preparando, mas será uma surpresa do próximo tema, ok? Tchau, gente.